senhores desembargadores, senhoras juízas convocadas, senhora procuradora representante do Ministério Público, senhora secretária, senhores advogados, senhores servidores, senhores estagiários, senhoras e senhores. Estando na hora aprazada, completo o quórum regimental e rogando proteção a Deus, declaro aberta a sessão desta Igreja Quarta Turma do dia 6 de novembro de 2019. Submeto a apreciação dos pares a ata da sessão anterior. Sem divergência, aprovada. Passo a palavra à senhora secretária para noticiar os aniversariantes do mês. Desembargadora Rosimeire de Oliveira Pires, que aniversaria no dia 25 de novembro. A juíza Marta Ralph de Furtado de Mendonça Schmidt, no dia 24 de novembro. Pois não, a todas, né, as aniversariantes, os nossos cumprimentos, voto de saúde, paz, muita felicidade. A adesão de todos. Oficie-se as desembargadoras, as magistradas. Agora noticiaremos os processos que serão adiados e retirados de pauta. Adiar no PJE, na sala das 13 horas, o número 12, o ROT 10.307.63/2017, de relatoria desembargadora Denise Alves Horta, pedido da eminente desembargadora relatora. Na sala das 13h10, o número 10, o ROT 10.469.16/2018, e também o número 28, o ROT 11.757.30/2017, de relatoria da juíza convocada Cristina Adelaide Custódio, a pedido da eminente juíza convocada relatora. Retirar de pauta no PJE, na sala das 13 horas, o número 11, o AP 10.286.34/2016, de relatoria desembargadora Denise Alves Horta, para sobrestar. Na sala das 13h10, o número 30, o ROT 12.179.50/2017, de relatoria da juíza convocada Cristina Adelaide Custódio, a pedido da eminente juíza convocada relatora. Na sala das 13h12, de relatoria da juíza convocada Maria Cristina Diniz Caixeta, o número 13, o ROT 10.818.55/2017, em razão de pedido de designação de audiência para tentativa de acordo. Bem, coloco em votação os embargos de declaração, processos físicos e PJE. Alguma manifestação? Sem divergência, proclamo o resultado unânime do julgamento dos EDs nos termos dos votos dos relatores. Bem, agora passaremos ao julgamento dos processos, observada a ordem preferencial e regimental, iniciando pelos votos pelos processos em que está vinculada a excelentíssima juíza Maria Cristina Diniz Caixeta, que inclusive tem compromisso neste tribunal a seguir. Outra sessão. Então, senhora relatora, senhora secretária, ao pregão. Processo com julgamento adiado no dia 30 do 10, o número 27 da sala das 13h12, o ROT 11.003.74/2017, de relatoria da juíza convocada Maria Cristina Diniz Caixeta, em que vota a desembargadora Denise Alves Horta, desembargador Paulo Chaves Corrêa Filho, com sustentação oral já realizada pela doutora Sara Costa Benevides, pela primeira recorrente reclamada, e inscrito para assistir o doutor Cláudio Dias de Castro. Doutora Maria Cristina. Pois não, presidente. Eu primeiro peço desculpa, hoje estou ainda com o resto de uma gripe que me atormentou a semana inteira. Mas, de qualquer forma, eu conheço dos recursos ordinários e adesivo. Dou o provimento parcial ao recurso ordinário da reclamada para fixar a jornada de trabalho do autor como sendo de segunda a sexta, de 8 às 18, com 1 hora de intervalo entre a jornada,
mantendo-se os demais parâmetros fixados na sentença para apuração das horas extras daí decorrente, bem como para excluir da condenação as horas referentes ao descumprimento do intervalo interjornada, com seus respectivos reflexos, e ainda para determinar a aplicação do Índice Oficial de Remuneração Básica da Caderneta de Poupança, ATR, para aplicação monetária, para atualização monetária dos débitos trabalhistas até 24 de 3 de 2015 e a partir de 25 de 3 de 2015 aplica-se o IPCA-E. Nega o provimento ao recurso adesivo do reclamante e reduz o valor da condenação para 15 mil, com custas no importe de R$ 300. Não há divergência cadastrada, unânime nos termos do voto da relatora. Assim se decide o seguinte. Processo com sustentação oral à distância do Foro de Uberlândia, de relatoria da juíza convocada Maria Cristina Diniz Caixeta, número 24, UAP 11.773, 90/2015. Voto a desembargadora Denise Alves Horta, desembargador Paulo Chaves Corrêa Filho. Inscrita a doutora Vanessa Dias Lemos Rebelo, pelo agravado executado do Foro de Uberlândia. Boa tarde, doutora Vanessa. Boa tarde. Vem com a palavra a doutora relatora. Pois não, presidente. Conheço do agravo de petição e, no mérito, nego-lhe provimento. Aguarda eventual divergência, Aguardo. doutora. Não havendo divergência, unânime nos termos do voto da relatora. Seguinte. Há um processo também de relatoria do desembargador Paulo Chaves Corrêa Filho, com sustentação oral à distância do Foro de Uberlândia. O número 4 da sala das 13h04, UAP 199/32/2016. Votam a juíza convocada Cristina Adelaide Custódio, a desembargadora Maria Lúcia Cardoso Magalhães. Inscrita a doutora Vanessa Dias Lemos Rebelo, pelo agravado executado presente. Doutor Paulo Chaves tem a palavra. Boa tarde, doutora. Boa tarde. Conheço do agravo de petição interposto pelo exequente e, no mérito, nego-lhe provimento sem incidência de custas nos termos do artigo 7º da Instrução Normativa número 1 do TRT dessa região. Também aguarda, doutora. Sim, peço Não apenas havendo- para que conste meu nome na ata de julgamento. Pois não havendo divergência, unânime nos termos do voto do relator. Seguinte. Ok, muito obrigada. Bom trabalho a todos. Processo de relatoria da juíza convocada Maria Cristina Diniz Caixeta, o número 16 da sala das 13h12, o ROT 11.005/88/2017. Votam desembargadora Denise Alves Horta, desembargador Paulo Chaves Corrêa Filho. Inscrito doutor Alessandro Mastro Giovanni Faria, pelo primeiro recorrente reclamado, presente. Boa tarde. Doutora Maria Cristina. Conheço. Doutora Maria Cristina. Pois não, conheço dos recursos e, no mérito, nego-lhe esse provimento. Boa tarde, tarde a doutor. todos. Boa Boa tarde. tarde. Vai se tentar, doutor? Vou tentar em relação a um ponto. Pois não, tem a palavra. Há um deferimento em primeira instância de equiparação salarial que foi mantido agora no voto proferido. Em relação a esse entendimento, a reclamada se curva e entende que não há matéria a ser sustentada. A divergência aqui está restrita tão somente à forma de apuração dessa diferença. E por qual motivo? Na sentença, o juiz de origem determina que no cálculo dessa equiparação seja observada uma verba recebida pelo paradigma intitulada Incorporação Processo Trabalhista. O entendimento da reclamada é que essa verba é de natureza personalíssima, porque foi uma ação movida pelo empregado e ele obteve o deferimento dessa verba numa ação própria, movida por ele. No entendimento da reclamada, essa parcela seria personalíssima. Então, a insurgência nossa aqui está restrita tão somente a esse entendimento, de que não se observe, quando do cálculo das diferenças salariais, essa verba incorporação processo trabalhista percebida pelo paradigma. Doutora Cristina. Senhora presidente, eu entendi, é a base de cálculo que o doutor está questionando, não efetivamente Não o a deferimento condenação em da si, condenação da da equiparação salarial.
Tendo em vista que o voto não traz ainda um fundamento específico para essa questão, seria, se Vossa Excelência entender e os demais pares, seria aconselhável que se examinasse por meio de EDs essa base de cálculo? Ah, sim. Pode ser Então, porque, permanece porque na verdade, a alegação... não se tem notícia aqui num primeiro momento de que essa questão foi enfrentada no recurso. Foi, doutor? Foi no finalzinho desse dispositivo a menção a essa Como verba. eu não Então, se for o caso, o senhor procura esclarecer nos EDs? Tá, por meio a né? base de cálculo. tá, Então, tudo bem. Então, nega provimento e estou embargo. de acordo a divergência, unânime nos termos do voto da relatora. Senhora presidente, eu tenho outro, eu aguardo. O dele é físico. Assim, é físico, né? é Temos que físico. sair do sistema, então tem que aguardar. Processo de relatoria da juíza convocada Maria Cristina Diniz Caixeta, número 17, o ROT 11.062-23/2017. Votam a desembargadora Denise Alves Horta, desembargador Paulo Chaves Corrêa Filho. Inscrita a doutora Fernanda de Bene Pena Tibúrcio, pela segunda recorrente reclamada, presente. Boa tarde, doutora. Doutora Maria Cristina tem a palavra. Boa tarde, doutora. Vou perguntar ao geral. Conheço dos recursos, no mérito, dou parcial provimento ao apelo do reclamante para afastar a responsabilidade do reclamante pelo pagamento dos honorários periciais, os quais deverão ser suportados pela União na forma da súmula 457 do TST, bem como para acrescer a condenação o pagamento de indenização substitutiva pelo lanche, não fornecido ao autor por dia de efetivo trabalho, na ordem de R$ 6,00, como se apurar em liquidação de sentença, ficando mantidos os critérios de atualização já fixados na sentença recorrida, e declaro para os fins do artigo 832 o caráter indenizatório dessa verba. Dou ainda parcial provimento ao recurso da reclamada, a fim de determinar a dedução dos valores quitados a idêntico título, constante dos recibos de pagamentos e deferidos nestes autos, notadamente de horas extras e reflexos, conforme se apurar nos recibos salariais de folhas 1.314 a 1.332, bem como para excluir da condenação, primeiro, o pagamento da PPR, correspondente ao exercício de 2014. Provejo ainda, para excluir da condenação, o pagamento do acréscimo imposto pelo artigo 467 da CLT. Mantenho o valor da condenação por entendê-lo ainda compatível. Se consiste? Se for unânime, não. Não tem interesse assistente. Estou de acordo à divergência. Unânime no seu favor da relatora. Obrigada. Obrigada, doutora. O número 11 da doutora Maria Cristina, que tem uma divergência. Que as sustentações já foram para a doutora Maria Cristina, já acabaram. Só um minutinho, já. Agora o número 11. Posso fazer o pregão? Olha quem entrou aqui. Tá difícil, né? Que coisa. Também não. Tá, já achei. É o número 11, o ROSUM 10656-04-2019. Pode apregoar. Processo de relatoria da juíza convocada Maria Cristina Diniz Caixeta, é o número 11 da Sala das 13h12, o ROSUM 1065604-2019. Votam desembargadora Denise Alves Horta e desembargador Paulo Chaves Corrêa Filho. Doutora Maria Cristina. Número 11.
conheço do recurso, porquanto próprio e tempestivo, preenchendo os demais pressupostos de admissibilidade. No mérito, nego-lhe provimento, confirmando a respeitável sentença por seus próprios jurídicos fundamentos. Eu fico vencida no que diz respeito à exigibilidade dos honorários sucumbenciais. Doutor Paulo acompanha a relatora, assim se decide, então, com esse registro da segunda votante. Sim. Seguinte. Sustentação. Localizei o processo de relatoria da doutora que tem Conseguiu, Maria? o procurador. Mas da doutora Maria Cristina. Já acabaram? Sim, E os outros? sustentação. Sustentação já acabaram. Deixa E eu os ver o outros? físico aqui, se tem algum dela na... Não, Divergência. esse era o da divergência. Não tem mais Não tem mais sustentação. nenhuma Não tem mais... divergência? Tem foi retirado de pauta. E o outro, só uma anotação, já foi Custa julgado. demais a entrar, no início não entrava de jeito nenhum. Doutora Denise não tem mais divergência, não tem Não tem processo mais físico divergência. dela, não tem sustentação oral. Então, os processos de sustentação oral da eminente relatora juíza Maria Cristina já foram julgados, não há processos físicos, e quanto aos demais processos de PJE, não há divergência, o que havia divergência foi julgado, e os demais sem divergência proclamam que a turma unânime decidiu nos termos do voto da eminente relatora. Assim sendo, então, Vossa Excelência esgota a sua pauta nessa turma no dia de hoje. E Eu gostaria que Vossa Excelência... gostaríamos que permanecesse conosco, mas em vista dos seus compromissos, fique à vontade. Pois não, presidente. Eu agradeço a preferência de Vossa Excelência ter me concedido essa preferência. De fato, gostaria imensamente de passar a tarde aqui nessa quarta turma, uma turma por quem eu tenho uma afeição profissional, pessoal e intelectual muito grande, mas tenho um compromisso agora, vou participar da terceira turma, que eu agora, com muita honra, também passo temporariamente a ocupar uma cadeira na terceira turma. Mas antes de agradecer e deixar pesarosamente com o convívio da quarta turma, porque este ano estamos já no final do ano, né? E creio que não há mais possibilidade de retornar a essa quarta turma este ano, então eu já gostaria de deixar registrado os meus votos de que até o final do ano seja um trabalho com muita harmonia, com muita tranquilidade, como sempre é nessa quarta turma, que todos sejam extremamente felizes e com novas conquistas, com novos sonhos para o ano que se inicia em 2020, né? Que seja um ano melhor e mais produtivo, mais igualitário, mais justo, né? Dentro da medida do possível. Desejar a todos, então, um feliz ano, um final de ano cheio de sucesso e, em especial, nesse momento, agradecer à desembargadora Maria Lúcia, mais uma vez, pela deferência, pelo carinho, pela atenção, e que Vossa Excelência leve ao gabinete os meus agradecimentos pela equipe tão atuante, tão participativa e tão tecnicamente bem preparada, que vem sempre colaborando com as nossas decisões. Fica, Vossa Excelência, mais uma vez, registrada minha eterna gratidão pela oportunidade de voltar a essa quarta turma, que eu repito, que eu tenho uma afeição imensa por ela. Ao desembargador Paulo Chaves, meus agradecimentos pela lianeza de trato, como sempre, né? Sempre um amigo, um companheiro em todos os aspectos. Aos servidores da casa, obrigada pela atenção de sempre. Minha querida xará do Ministério Público, né? Meus agradecimentos, minha oportunidade pelo convívio, mais uma vez, aos colegas, aos servidores dos bastidores, meu eterno agradecimento. E a Vossa Excelência, eu agradeço também em especial pela deferência, pela atenção com a minha pessoa, pela paciência, né, às vezes, tão necessária para a condução dos processos e para o andamento dessa turma. A todos da quarta turma, e em especial agora, né, a mais nova, recém-chegada, a quarta turma, que é a colega Cristina, também xará, né? Daqui uns dias a turma está toda em Cristina, já somos 3, né? Voto a maioria.
Então, ficam os meus agradecimentos, a oportunidade de ter trabalhado com Vossa Excelência. Espero revê-lo em breve, ou nesta turma, ou em outra turma, para que possamos continuar a nossa convivência fraterna, pessoal e profissional. Tá bom? Aos senhores advogados, muito obrigada pela atenção de sempre. É um prazer poder vir a essa quarta turma e participar dessas sessões onde Vossas Excelências colaboram e, de certa forma, colaboram de uma forma tão efetiva para que a gente possa aproximar cada vez mais da justiça. Excelência, muito obrigada pela atenção a todos e peço licença para eu me retirar. Mas antes, doutora Maria Cristina, nós gostaríamos de reiterar a Vossa Excelência os nossos agradecimentos, os nossos cumprimentos pela oportunidade do convívio com Vossa Excelência aqui na turma e pelos ensinamentos que ressaem dos seus julgamentos, né, sempre enriquecendo a nossa turma, as sessões por onde passa aqui no tribunal. E é sempre muito bom conviver com Vossa Excelência. Obrigada. É muito alegre, carismática, simpática, só atrai simpatia, né? Obrigada. Por todos os gabinetes em que passa. Então, desejamos também votos de um Natal com muita alegria, saúde, um próspero 2020, como Vossa Excelência disse, mais justo, mais igualitário, né? E que possamos no ano que vem estar todos juntos aqui, fazendo o melhor pelo bem comum. Tá? Muito obrigada. Eu queria agradecer, porque eu não estive presente na sessão anterior, retornando de férias. Então, aproveitar para agradecer a substituição da doutora Maria Cristina, lá no meu gabinete. Ainda lamentando que no próximo ano talvez ela não possa me substituir, porque ela já está com a agenda, né? Já está comprometido pelo doutor Paulo, né? Para mais de junho. Pois é, já está comprometido com outros. Assim, pegar dois vai ficando cada vez mais difícil. Mas, enfim, talvez ela ainda possa me substituir em férias no próximo ano. Mas, de qualquer forma, eu quero conviver com ela aqui, né, durante as suas substituições. E, se possível, conviver com ela na Academia Feminina Mineira de Letras, né? Que agora nós estamos saudando uma nova acadêmica. Então, que a gente possa ter esse longo convívio, se Deus quiser, na outra, né, na academia. Obrigada, presidente. Obrigada. Eu sei da pressa da doutora Cristina, mas eu não poderia deixar de registrar aqui meus cumprimentos pelos ensinamentos, sempre atuais, sempre enriquecendo essa igreja turma, mercê de sua cultura, estudos, discussões, e sobretudo agora, que é titular da cadeira 28, Glória Coralina, da Academia Mineira de Letras Femininas. É uma honra tê-la aqui na quarta turma, e em maio estaremos juntos aqui. Mas, infelizmente, a senhora me substituirá. Obrigada. E não aceito recusas, já peço com antecedência de um ano. Rasgo excessivo de cautela, extrapolação da recomendada e sempre recomendada prudência. Obrigada. Pela ordem, em nome do Ministério Público, do Trabalho e em meu nome pessoal, eu gostaria de aderir a todas as manifestações foram feitas em torno do nome da doutora Maria Cristina e dizer que ocioso seria eu tecer maiores comentários. Obrigada. Dada a nossa amizade, dada a minha admiração por Vossa Excelência, e gostaria sempre de vê-la aqui na quarta turma. Obrigada. Eu Felicidades. fico muito agradecida. Peço licença para me retirar. Fique à vontade, doutora Cristina. Na sequência, Tem mais duas preferências, essa registrada e a do procurador. é um pregão. Processo de relatoria da juíza convocada Cristina Adelaide Custódio, número 5, da Sala das 13 Ideias, o ROT 10.324/98/2018. Votam a desembargadora Maria Luz Cardoso Magalhães e a desembargadora Denise Alves Horta. Inscrito Dr. Thales Vinícius da Silva Gonçalves, advogado do interior, pela segunda recorrente reclamante, e também o Dr. Arthur Antunes Orsini Lage, pela primeira recorrente reclamada, presentes. Boa tarde, doutores. Com a palavra a doutora Cristina Adelaide Custódio. Pois não, senhora presidente.
Conheço dos recursos ordinários interpostos pela ré e pela autora. No mérito, nego o provimento ao recurso da ré e dou parcial provimento ao recurso da autora para determinar que seja considerado o piso da categoria e respectivas evoluções para o registro da autora, bem como o piso de R$ 954,72 para o cálculo das parcelas rescisórias deferidas na sentença, exceto o FGTS mais 40%, caso de observância da evolução salarial. Mantenho o valor da condenação por ainda compatível. O senhor fala por qual parte, doutor? Pela recorrente, no caso, pela Natura. A Natura tem a Isso. palavra. Boa tarde, Excelência. Cumprimento a todos na pessoa da ilustre desembargadora relatora. Excelência, em apertada síntese, tendo em vista que esse assunto já foi discutido inúmeras vezes nesse tribunal, trata-se da reclamação trabalhista, que tem como objetivo ter o vínculo empregatício reconhecido entre CNO, consultora Natura orientadora, função desempenhada pela reclamante recorrida, em face da Natura Cosméticos. Em apertada síntese, Excelência, o que acontece? No depoimento pessoal, em determinados momentos, a reclamante, ela confessa não estar presente os requisitos elencados no artigo 2º e 3º, em especial o requisito da subordinação. Determinado trecho do seu depoimento, aí eu peço, até para citar, abre aspas, que ninguém acompanhava diretamente o trabalho da depoente, que não tinha horário específico para ser cumprido. Ora, Excelência, ela não tinha ninguém acompanhando o trabalho dela. Presume-se, então, não haver subordinação. Em determinado momento, ela afirma que não tinha horário específico. A habitualidade narrada na petição inicial cai por terra. Outro momento que ela aí acaba confessando novamente a inexistência de qualquer requisito do vínculo empregatício foi quando ela afirmou que, abre aspas, não tinha meta para conseguir novas consultoras, que nunca atingiu a meta, que ratifica que não tinha meta de conseguir um número X de consultoras, que poderia deixar o trabalho para o dia seguinte. Ora, quando ela afirma que não tinha meta para conseguir novas consultoras, podemos presumir, por lógica, que a empresa ela não exerce qualquer fiscalização em face do trabalho, da prestação de serviço desempenhada pela reclamante. Portanto, não há que se falar em vínculo empregatício quando, muito pelo contrário, a gente pode afirmar que é um contrato atípico de prestação de serviços autônomo. E afirma ela que nunca alcançou qualquer tipo de meta. Perguntada se sofreu alguma punição, alguma advertência, afirmou que não. Então, a empresa, nesse momento, não exerceu qualquer poder disciplinar em face do não atingimento de meta. Meta essa, inclusive, narrada pela depoente, inexistente. E aqui agora fazendo menção também a questão da subordinação estrutural, e agora eu peço até para citar o Ministério Público, em relação a uma investigação realizada pelo Ministério Público do Trabalho da 2ª Região. O objetivo dessa investigação foi analisar a relação de prestação de serviços entre Natura e a figura da CNO, função essa desempenhada pela reclamante. A investigação chegou à conclusão que não existe sequer resquício de vínculo empregatício entre Natura e CNO. Nessa investigação foram ouvidas aproximadamente 250 consultoras orientadoras, função desempenhada pela reclamante, e o Ministério Público ainda fez menção teve o cuidado de citar a questão da subordinação estrutural, mais especificamente a ausência da subordinação estrutural, tendo em vista que, conforme narrado no depoimento pessoal da reclamante e a investigação do Ministério Público, a figura da CNO ela é dispensável para a atividade fim da empresa, que é a venda do produto cosmético. Então, as vendedoras, que seriam a função teoricamente abaixo da CNO, elas conseguem vender sem a intervenção de uma orientadora. Elas conseguem tratar qualquer assunto diretamente com a empresa, sem a intermediação de uma CNO. Portanto, a figura da CNO ela é prescindível para a atividade fim. E agora,
Tendo em vista também esse tema já ter sido discutido inúmeras vezes, inclusive por essa turma, a relatoria, na maioria dos casos, cai para o desembargador Paulo Chaves, já tentei vir com ele muitas vezes, a turma já conhece muito esse assunto. Eu peço que seja revisada essa decisão da relatora nesse momento, e que a recorrida espera que seja dado provimento na íntegra do recurso ordinário interposto. Sem mais, muito obrigado, agradeço a atenção de todos. Pois não, doutor. É outro advogado inscrito pelo reclamante. Pela reclamante, vai sustentar ou vai agora? Vou sustentar. Tem a palavra. Obrigado. Excelentíssima desembargadora, presidente dessa egregia turma, pessoas de quem cumprimento todos os demais integrantes dessa colenda turma, pré-clara, juíza convocada, doutora Cristina, seja bem-vinda a essa turma, doutor Paulo Chaves, colegas, meu colega aqui de bancada. Bom, esse caso aqui, como o doutor adiantou, ele já foi analisado inúmeras vezes, especificamente por essa turma, e de maneira uníssona, reconhecida a relação empregatícia reiteradamente em julgados recentes. E li os votos, né, votos foram magistráveis aqui, inclusive da desembargadora Denise Alves Horta, a quem rendo minhas homenagens, desembargador Paula Cantelli também, com um voto excelente, a doutora Maria Cristina Diniz Caixeta, que destacou em todos eles, que eu pude ver de maneira comum, que a CNO de fato integra a dinâmica empresarial da Natura. E não há de ser diferente. Nós estamos falando de uma empresa nacional que traz enorme orgulho, não é, para nós brasileiros. Uma empresa desse porte, desse tamanho, obviamente, ela tem que ter uma dinâmica que favoreça esse negócio, não é? E é absolutamente impossível que uma empresa desse tamanho, com os negócios que faz, ela coloque nas mãos de quem não tem qualquer tipo de vínculo, qualquer tipo de expectativa, a não ser, né, a expectativa, obviamente, de vender ali os seus produtos, ganhar ali seu dinheirinho, mas sem ter uma pessoa sequer para fazer essa vigilância e essa fiscalização. Essa fiscalização ela é feita toda pela CNO. A CNO é aquela longa manus, é aquela pessoa que exerce aquela atribuição de captar novas vendedoras, de fiscalizar as novas vendedoras, né? Tem aquela obrigação de colaborar naquilo que elas precisam. A Natura não tem e não apresentou uma pessoa sequer que pudesse dar esse tipo de treinamento para quem entrasse nos seus quadros. Eu concordo que a consultora Natura, que é a vendedora, essa sim não tem vínculo empregatício. Mas há de haver uma pessoa que tenha essa atribuição de fazer essa aproximação entre as vendedoras e a própria Natura. Não fosse desta forma, obviamente, haveria uma dispersão das vendedoras num determinado momento. A CNO vem exatamente para poder juntar o rebanho, né? A CNO vem com esse objetivo de tratar olho a olho com as suas vendedoras e de assim produzir o império que hoje a Natura é com muito orgulho para nós brasileiros. A CNO, então, é essa pessoa, é esse profissional que faz o liame de ligação entre a Natura gestora de negócios e seu objetivo principal, que é a venda dos seus produtos. Não tem como dissociar a CNO da atividade fim da Natura. É absolutamente impossível, sob pena de não termos a figura da Natura. Podemos ter qualquer outra coisa, mas não temos a figura da Natura se não tivermos a figura da CNO, a figura imprescindível da CNO. E a CNO podia vender, mas não tinha como vender. Era impossível que a CNO vendesse. Por quê? Porque ela desempenhava a sua atribuição sol a sol.
era uma atividade prestada, né, na forma de home office. Está claro aqui no depoimento das testemunhas que onde quer que elas fossem, tinham que levar seu laptop, tinham que levar seu celular. Os contatos eram diários e ininterruptos, todos os dias, não tinha hora. Sempre havia um questionamento: e aí, como está? E aí, vamos fazer mais venda? E aí, vamos captar novas pessoas? A própria gerente da CNO indicava novas pessoas para a CNO fazer os cadastros. É uma engrenagem muito bem feita, muito bem montada. Agora, recentemente, a partir de 2015, 2016, a Natura partiu por mudar esse plano de negócios e, ao invés de termos as CNOs, agora nós temos as líderes. E as líderes, todas elas são PJ. Todas elas são PJs. Não temos mais a CNO pessoa física. E essa mudança talvez veio em função do que de fato se verificou dessa fórmula de negócio anterior existente entre a Natura e as CNOs. Partindo aqui para a instrução probatória, na audiência, eu queria só fazer um reparo aqui ao que o eminente colega trouxe aqui anteriormente. Ele mencionou que a reclamante disse em audiência que não haviam metas de venda. De fato, não haviam metas de venda, não é? Não haviam metas de venda, mas haviam metas. Qual que era a meta? A meta era de manter 51% das vendedoras sob o seu círculo, né? Sob a sua administração, 51% dessas vendedoras ativas. Tendo esses 51% ativas, não importa o quanto que vendessem, mas tinham que estar ativas, ou seja, tinham que ficar enviando pedidos constantemente, comprando os produtos lá da revistinha. 51% das suas vendedoras tinham que estar ativas, essa era a meta. Não havendo essa meta, haveria sim sanções. E as sanções estão lá também, ditas pela própria preposta da Natura. A preposta da Natura disse o seguinte em audiência, nesse caso. Abro aspas para o que ela disse. Que a RE tinha uma regra de diminuição de remuneração da CNO para R$ 70 se a CNO não atingisse um número X de consultoras ativas dentro do seu ciclo. Isso é uma sanção, claramente. Como é que você vai me diminuir a comissão da pessoa? A pessoa pode ter feito ali R$ 700 de comissão, mas se ela não atingiu a meta de 51%, que aqui a preposta não sabe dizer qual é, mas falou que é um número X de consultoras ativas, mas se não atinge essa meta de consultoras ativas, rebaixa o valor do salário para R$ 70, isso foi dito pelas testemunhas da reclamante e isso foi dito pela preposta da Natura, na ata de audiência, está aqui nesses autos. Isso é sanção. Como não se falar em subordinação? A senhora Alessandra, que foi testemunha da senhora Maria Aparecida, ela foi além. Ela disse que, se não atingissem a meta, a CNO era posta num plano chamado plano de ação. Esse plano de ação, o que é? É um plano de fiscalização daquela CNO especificamente. Ou seja, durante 4 ciclos seguintes, durante os 4 próximos ciclos, que encerra todo dia 21 do mês, essa CNO era fiscalizada, era vigiada, para ver se atendia os 51% das CNs ativas. E se não atingisse essa meta dentro desse plano de ação ao qual era colocada, palavras da testemunha, ela era dispensada. Era dispensada, né, por opção da Natura, né? Se aquele funcionário não produziu o que de fato é de se esperar, então não se encaixou ali. A Natura não pode, obviamente, perder o seu status, o que é natural de uma empresa do porte da Natura.
Não é demérito algum isso. Não estou, obviamente, criticando a política da Natura e nem tem como criticar a política da Natura, porque é uma política de uma empresa que deu certo no Brasil e que dá muito certo no Brasil. É uma política que tem que ser copiada no Brasil por diversas empresas, porque é uma política que mostra que o Brasil dá certo, que tem empresas no Brasil que dão certo, não é? Mas não tem como excluir a CNO dessa dinâmica de trabalho. Dizer que a CNO é autônoma, é independente em relação à sua dinâmica empresarial, aí, com todas as vênias, é demais. Porque você não tem, a partir daí, um laço, um liame, entre aquelas que vão vender e a empresa que é a tomadora do serviço. Você cria ali um hiato. Pode encerrar, doutor. Terminou o seu prazo. Sim. Eu agradeço a oitiva de todos a respeito. Desculpe ter passado tempo, Excelência, tá? E eu espero que nesse ponto seja os votos, eminentes votos da doutora Cristina, sejam acolhidos na íntegra pelos demais jogadores. Obrigado. Pois não, nós que agradecemos. Doutora Cristina. Eu vou cumprimentar os dois advogados pela brilhante exposição, foram bem claros nas suas razões, mas aqui é uma discussão de vínculo, né? Toda discussão de vínculo ela é analisada no caso concreto, na prova que é trazida aos autos. O juiz de primeiro grau proferiu a sentença com base no conjunto probatório, né? As decisões brilhantes e a atuação brilhante do Ministério Público citadas aqui não vinculam o juiz de primeiro grau, como aqui também não, e em se tratando de vínculo, prestação de serviço, ônus da reclamada, né? E eu entendi, data vênia, que o conjunto probatório não foi favorável à reclamada no caso concreto. Deixo bem claro também. E eu achei que a prova documental aliada à prova oral não deixou dúvida, conforme o doutor falou, que a reclamante atuava como verdadeiro canal de comunicação entre a empresa e as revendedoras. Ela orientava, ela motivava, ela auxiliava a equipe de revendedoras dos produtos da RE. Ela buscava novas interessadas em realizar cadastro. Ela ampliava o número dessas revendedoras para promover mais vendas, para aumentar o lucro da empresa. Ela era realmente o elo de ligação e eu também entendi da forma que o doutor falou, a longa manos da empresa. Aí eu acho que nesse quadro fático, neste processo, neste caso concreto, eu acho que ela estava submetida às diretrizes estabelecidas pela RE, notadamente porque ele cabia coordenar, dar suporte à equipe de revendedoras. Achei que tinha uma falta de autonomia nela, ela não podia atuar da forma que lhe conviesse. Então, eu vou manter o vínculo jurídico declarado na origem, senhora presidente. Pois não. Doutora Maria Lúcia. Há várias ações, né, contra a empresa, contra a Natura. Em algumas delas até nos manifestamos pela autonomia. Né? Mas cada caso é um caso que tem que ser analisado, né, através das provas que vêm aos autos. E a relatora bem analisou e agora, né, na sessão esclareceu seu ponto de vista, porque achava que havia essa ligação efetiva, né, e não havia uma autonomia realmente dessa consultora. Então, aqui no caso, eu estou acompanhando o voto eminente relatora. Eu também acompanho integralmente, então eu proclamo que a turma unânime decidiu nos termos do voto da relatora. Obrigada. Processo de relatoria desembargadora Denise Alves Horta, também com preferência, número 9, da sala das 13 horas, o ROD 10.235.07/2016. Votam o desembargador Paulo Chaves Corrêa Filho, juíza convocada Cristina Adelaide Custódio. Inscrito doutor Ronaldo Maurílio Scheibe, pelo recorrente reclamado, presente.
aguardando que o PJ... Quem abriu? Vou direto à conclusão. Conheço do recurso interposto pela reclamada, no mérito, nego-lhe provimento. É a palavra. Obrigado. Excelentíssima senhora desembargadora, presidente desta egregia turma, demais eminentes componentes e dos representantes do Ministério Público, serventuários, prezados colegas aqui presentes. Excelência, em primeiro lugar, gostaria de agradecer a gentileza da preferência. E com relação aqui à sustentação propriamente dita, são apenas 2 pedidos. E eu só queria me basear rapidamente com relação à equiparação salarial, é que havia uma distância, havia aí um período de tempo superior a 2 anos de diferença de função entre o reclamante e o paradigma. Talvez possa ter havido algum tipo de má interpretação dada na primeira instância, em que parecia que houve uma mudança de cargo no período, mas não houve. Houve apenas a troca de denominação do cargo, mas ambas as partes permaneceram com as mesmas funções. E, inclusive, há um depoimento onde se deixa claramente que, num determinado período de 2008 a 2010, o reclamante ele era da área de engenharia. Embora naquele setor também se pudesse fazer vendas, ele não era executivo de vendas, ele era o chefe da área de engenharia. Então, exatamente esse período de 2 anos, de 2008 a 2010, é que exatamente faz o distanciamento, porque ele só passa a ser executivo de vendas a partir de 2011. Então, é por isso que eu gostaria de que houvesse uma reflexão nesse aspecto. E com relação às horas extras, a discussão aqui seria o fato de ter ou não a fiscalização da jornada, na medida em que o trabalho externo não se discute. Então, realmente, o trabalho era externo e havia apenas 2 questões para serem ponderadas aí para saber se haveria ou não a fiscalização. A primeira é que, novamente, a gente entende que talvez o juiz de primeiro grau não tenha se apercebido corretamente do depoimento da testemunha, é que quando ela fala que o reclamante ele não estava vinculado a fazer relatórios quando fazia visita, mas era normal que se fizesse. Ou seja, era uma faculdade do reclamante de fazer e não uma obrigação. Então, o trabalho sempre foi externo e não há a fiscalização. E o fato dele ter telefone celular corporativo naquele período, nós já temos algumas decisões, inclusive algumas delas foram colacionadas aqui nas razões recursais, no sentido que elas não são suficientes para caracterizar uma fiscalização, na medida em que o uso do celular, todos nós sabemos, ele é livre, podemos estar em qualquer lugar, e não necessariamente o fato dele estar com o celular, ou mesmo que atenda, né, ou use, não necessariamente se poderia comprovar que aquele uso estaria em função da sua atividade. Então, apenas com essas pequenas pinceladas, nós gostaríamos de reiterar as razões recursais, pedir a Vossa Excelência um reexame do voto e também, da mesma forma, o provimento do recurso aos demais desembargadores. Muito obrigado. Pois não, eu estou decidindo com base na prova documental dos autos e testemunhal também. Aqui, analisando a ficha financeira do reclamante, eu constato que ele, em 1/11/2011, ele foi guindado a executivo de vendas e o paradigma que era formalmente ocupante da função
de arquiteto de soluções SR em 1/11/2008, passou na data de 1/7/2010 a executivo de vendas. Então, a diferença aí não era superior a 2 anos, né? O reclamante passou a executivo de vendas em 1/11/2011 e o Paradigma foi a essa função em 1/7/2010. Então, sem haver essa diferença de 2 anos, no exercício da função de parte do Paradigma, né, que foi 1 ano e pouco, então esse óbice não restou constituído. E, no mais, as demais questões e elementos para a configuração da equiparação foram aqui constituídos. E quanto ao labor externo, também não se extrai da prova dos autos que a jornada dele não pudesse ser fiscalizada e, ao contrário, a prova testemunhal é no sentido oposto a isso. E então eu extraio que ele não se incluía na exceção legal. Então eu estou mantendo o voto nesse sentido, doutor Paulo. Mas não, doutora Cristina Adelaide. De acordo. Unânime então, doutor. As preferências faz o físico? Isso. Sustentação oral em processo físico. Número 1 da pauta, o RO 1715, 2014-140. Relatora desembargadora Maria Lúcia Cardoso de Magalhães, revisora desembargadora Denise Alves Horta e voto em terceiro desembargador Paulo Chaves Corrêa Filho. Inscritos, doutora Simone Paula Gonzaga, pelo primeiro recorrente presente, e o doutor Alessandro Mastro Giovanni Faria, pelo segundo recorrente também presente. Pois não, boa tarde, doutores. Quem fala pelo reclamante? Tem a palavra. Bom, trata-se de uma ação de auxílio alimentação em que a gente pretende o reconhecimento da natureza salarial do auxílio, né, que foi recebido ao longo da contratualidade. O reclamante foi admitido no banco, no Bradesco, no ano de 1977. E o reclamado só efetivamente comprovou a inscrição no PAT, a inscrição nacional no PAT, no ano de 1993. Ele juntou, na verdade, aos autos, um comprovante de inscrição no PAT na cidade de João Pessoa, um comprovante regional, né? A inscrição nacional eles só conseguiram comprovar a partir de 93 e as normas coletivas dos bancários, né? As convenções coletivas passaram a prever a natureza indenizatória do auxílio somente no ano de 1994. Então, tendo em vista que o reclamado sequer contestou, né, o recebimento do auxílio alimentação desde o início do contrato de trabalho, e tendo em vista que o auxílio alimentação sempre teve, ele, né, sempre recebeu com natureza de salário desde o início do seu contrato, a gente entende que deve ser reconhecida a natureza de salário e, consequentemente, a condenação do reclamado ao pagamento dos reflexos. Desistência do recurso? Esse, não. 1715. Tem uma desistência homologada também de um pedido. Pois não, tem palavra. Senhora relatora, inicialmente eu gostaria de fazer algumas pontuações sobre o recurso da reclamante, ora sustentado nessa tribuna aqui. A reclamante alegou na petição inicial o recebimento do auxílio anterior à inscrição no PAT e a criação do benefício do instrumento normativo. No entendimento da reclamada, essa alegação e a prova dessa alegação competia a reclamante, e essa prova não veio aos autos. Do lado outro aqui há que se ponderar também que
por força da mencionada inscrição no PAT e da natureza indenizatória que a convenção coletiva confere ao benefício, deva ser mantida em procedência do pedido, sob pena de violação do artigo 7º, inciso 26 da Constituição. No que se refere ao recurso da reclamada, o que será sustentado aqui na tribuna é tão somente a segunda parte da condenação. A condenação de horas extras divide-se em dois tópicos. O primeiro, referente à 7ª e 8ª horas, onde houve o enquadramento do caput do artigo 224. Com relação a essa parte da condenação, nós não iremos sustentar. Já com relação à segunda parte, o juiz deferiu diferenças de horas extras excedentes à 8ª e diferenças daquelas pagas no curso do contrato de trabalho, em razão do juiz entender que o divisor de horas extras seria 150. A insurgência da reclamada aqui, com relação a essa divisor, é que ele vai de encontro ao que dispõe a súmula 124 do TST, devendo prevalecer, então, os divisores 180 e 220. No caso aqui seria o 220, porque o 180 será observado no pagamento da 7ª e 8ª horas. É o que eu tinha. Pois não. Doutora Maria Lúcia. Estou conhecendo os recursos e, no mérito, homologo o pedido de desistência do recurso ordinário formulado pelo autor, quanto ao tema inaplicabilidade da previsão contida no AJ 394, dessa BDI 1 do TST, para que surte seus efeitos legais nos termos do artigo 46, 12 do Regimento Interno desta Regional, extinguindo o processo sem solução do mérito quanto ao pleito em questão, na forma do artigo 485-8 do CPC, e dou parcial provimento ao recurso do banco réu para determinar a observância do divisor 180 na apuração das horas extras deferidas, e dou parcial provimento ao recurso do reclamante para declarar a natureza salarial do auxílio alimentação e acrescer a condenação ao pagamento dos reflexos dessa verba no RSR, nas férias, mais 1/3, 13º salário, adicional ao tempo de serviço, horas extras, gratificações semestrais, aviso prévio indenizado, FGTS mais 40%, conforme se apurar na regular liquidação de sentença e observada a prescrição. Correção monetária, juros, imposto de renda e contribuição previdenciária na forma da lei. Majora o valor da condenação para R$60 mil, fixando as custas em R$1.200. Esse é o voto. Bem, sendo segunda votante neste processo, eu estou acompanhando integralmente o voto da relatora. Não vejo razão para acolher as razões suscitadas da tribuna. Doutor Paulo Chaves. Cumprimento os advogados pelas brilhantes sustentações e acompanho a ilustre relatora. Unânime, então, nós temos o voto da relatora. Obrigado a todos. Boa tarde, doutor Paulo. Excelência, eu tenho uma outra sustentação oral, só que é de outra pauta. Eu aguardo? Aguardo, por favor. Tá ok, obrigada. Processo judicial eletrônico de relatoria desembargadora Denise Alves Horta, número 6, da sala das 13 horas, o ROT 10.087.11.2019. Votam desembargador Paulo Chaves Corrêa Filho, juíza convocada Cristina Adelaide Custódio. Inscrita doutora Daniela Rodrigues Botinha, pelo recorrente reclamante, presente. Doutora Daniela substituiu essa doutora Raquel. Boa tarde. Boa tarde. Bem, conheço do recurso interposto pelo reclamante. No mérito, dou-lhe parcial provimento para a. Condenar a réu ao pagamento como extras das horas excedentes da 8ª diária, acrescida sua adicional de 50%, relativas aos dias em que não há registro de horário, nos meses de fevereiro, março e julho de 2014, com reflexos apenas em FGTS. B.
conceder a justiça gratuita ao autor. C. Restringir a condenação do autor ao pagamento dos honorários de sucumbência ao percentual de 10% do valor dos pedidos rejeitados, observada a partir da publicação desta decisão a imediata suspensão da exigibilidade da referida obrigação nos modos do artigo 791-A, parágrafo 4 da CLT. D. Condenar a réu ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor do patrão do reclamante, no importe correspondente a 10% do valor do pedido deferido. É determinar a aplicação do índice IPCA-E a partir de 25/3/2015. Declaro, para fins do artigo 832, parágrafo 3º da CLT, que os reflexos das horas extras em FGTS têm natureza indenizatória. Invertidos os ônus sucumbenciais, passam a ser da réu encargo pelo recolhimento das custas processuais fixadas em R$ 120, com base no valor de R$ 6.000 arbitrado a condenação nesta instância. Aguardaria, doutora, ou insiste em sustentar? Boa tarde. Excelência, eu gostaria de sustentar só uma questão. Tem a palavra. Pode passar. Tem procuração, doutora? Eu tenho subestabelecimento. Tem subestabelecimento. Com relação à jornada de trabalho aplicada, foi deferido só nos períodos em que não houve a juntada dos controles de jornada, né? Só gostaria de reiterar o recurso com relação ao período restante. Entendi o recorrente que ficou comprovado que a jornada de trabalho que ele realmente efetivava não era a que está colacionada nos controles de jornada, de acordo com a própria produzir. E com relação às demais matérias, só ratificar o recurso. Obrigada. Eu estou mantendo a minha decisão, doutor Paulo. Doutora Cristina Adelaide. De acordo. Unânime, então. Obrigada. Eu acredito que o próximo é meu também. Como? Eu vou ficar porque o próximo é meu. Processo de relatoria desembargadora Denise Alves Horta, número 21, da Sala das 13 horas, o ROT 11.273.41/2016. Vota o desembargador Paulo Chaves Corrêa Filho, juíza convocada Cristina Adelaide Custódio, inscrita doutora Daniela Rodrigues Botinha, pela segunda recorrente reclamante, presente. Vou direto à conclusão, doutora. Conheço dos recursos interpostos pelo primeiro réu Santander e pela autora, sob o ID que eu indico. Deixe de conhecer, contudo, o recurso ordinário interposto pela autora, ao ID também que eu indico, tendo em conta o princípio da unirrecorribilidade. No mérito, rejeito as preliminares de perda do objeto, da inépcia da inicial e da ilegitimidade passiva de causa suscitadas pelo primeiro reclamado Santander e nego provimento ao seu apelo. Em relação ao recurso da autora, dou-lhe parcial provimento para determinar a aplicação do índice TR até 24/3/2015 e do IPCA-E a partir daí, mantido o valor da condenação por compatível. Tem a palavra. Boa tarde. Esse eu vou me abster de sustentação. Então. Eu só gostaria, eu fiquei com uma dúvida, que eu não sei se eu escutei a senhora falando que não conhecia o recurso. Eu vou explicitar aqui. No recurso, do recurso interposto pela autora ao ID B31B 128, eu não conheço, porque interpôs dois recursos. Entendi. Então, eu não estou conhecendo o segundo, só do primeiro. São duas reclamadas? Né? Entendi. Obrigada. Então, deve ser igualzinho. Imagino que sim. Obrigada. Nada. A divergência? Unânime, nós temos o voto da relatora. Obrigada. Boa tarde. Processo de relatoria desembargadora Denise Alves Horta, número 1, da Sala das 13 horas, OAP 283/96/2014. Vota o desembargador Paulo Chaves Corrêa Filho e a juíza convocada Cristina Adelaide Custódio, inscrita a doutora Andréa Santos Silva, pelo agravante exequente ausente. Conheço do agravo de petição interposto pelos executados. No mérito, dou-lhes parcial provimento para, evitando-se a suspensão de instância, determinar o retorno dos autos à origem para que sejam apreciados os pedidos de desbloqueio das contas correntes dos executados como se entender de direito. Há divergência? Não, senhora. Unânime, nos temos o voto da relatora. Seguinte.
Processo de relatoria da juíza convocada Cristina Adelaide Custódio, número 19 da Sala das 13h10, o ROT 10.802, 62/2017. Voto: desembargadora Maria Luz Cardoso Magalhães e desembargadora Denise Alves Horta. Inscrito Dr. Leonardo Augusto Bueno, pela segunda recorrente reclamante ausente. Doutora Cristina Adelaide. Pois não. Conheço dos recursos ordinários interpostos. No mérito, 1. Do provimento parcial ao recurso do autor para acrescer a condenação o pagamento de A. Indenização por danos morais no importe de R$5.000, observada a súmula 439 do TST. B. Uma hora extra diária pela supressão do intervalo entre a jornada por todo o pacto laboral, além de reflexos em aviso prévio, férias acrescidas de um terço, 13º salário, repouso e FGTS mais 40%. C. Diferenças efetuadas no contra-cheque do autor, serem apuradas do cotejo dos descontos com as autorizações de desconto apresentadas nos autos pela ré, correspondentes ao mesmo mês nos termos da fundamentação. Absolver o autor da condenação ao pagamento aos honorários periciais que deverão ser suportados pela União Federal, na forma da Resolução 66 de 2010 do Conselho Superior da Justiça do Trabalho. Ao recurso ordinário da ré, nego provimento. Pois não. Sem divergência cadastrada, unânime nos termos do voto da relatora. Seguinte. Processo de relatoria da juíza convocada Cristina Adelaide Custódio, número 4 da Sala das 13h10, o ROT 10.289, 74/2018. Voto: a desembargadora Maria Luz Cardoso Magalhães e a desembargadora Denise Alves Horta. Inscritos: Dr. Aref Azeuri Júnior, pela terceira recorrente nona reclamada, e também a doutora Florisângela Carla Lima Rios. Boa tarde, doutora. Doutora Cristina Adelaide, tem a palavra. Conheço dos recursos ordinários interpostos, no mérito do parcial provimento ao recurso da nona ré e ao recurso do autor, para declarar a responsabilidade solidária da 10ª ré pelas parcelas deferidas no feito. 2. Do parcial provimento ao recurso do autor para fixar a data de encerramento do contrato de trabalho em 11/4/2018 e acrescer a condenação dos salários mensais do período de 1º de fevereiro de 2017 a 31 de março de 2018 e o saldo de salário de 11 dias de abril de 2018, autorizada a dedução dos valores comprovadamente quitados ao autor no período por meio das notas fiscais presentes nos autos. Pagamento também 13º integral de 2017, proporcional de 2018, 4/12, férias integrais dos períodos aquisitivos de 2016, 2017 e 2017 e 2018, acrescidas do texto constitucional, aviso prévio proporcional de 36 dias, além de deferir os benefícios da justiça gratuita. Arbitrar os honorários advocatícios devido pelas rés aos patronos do autor no importe de 15% sobre o valor que resultar da liquidação de sentença, observados os demais critérios fixados em sentença. Aos recursos ordinários da terceira e da quinta res nego provimento. A senhora é de qual reclamar? Nona. Não. Doutor Aref também é da nona. Eu vim no lugar dele. Boa tarde, boa tarde. Vai sustentar. Excelentíssima senhora juíza, presidente, relatora, demais componentes da igreja turma. Eu vou destacar alguns pontos, o que é fundamental. Primeiro, a inicial, ela vem trazer a teoria de que a segunda, terceira, quarta, quinta e nona reclamadas, a nona que eu defendo aqui, seriam sócias das empresas formadoras do grupo econômico, que é um grupo econômico incontroverso, que é formado pela Real Empregadora e por mais 3 empresas. A sentença, ela vem com o argumento de que a Angra Partners seria gestora de um desses fundos de investimento. No entanto, não há nos autos qualquer comprovação de que a Angra Partners tenha ligação com a terceira reclamada ou com a primeira reclamada. A terceira reclamada, ela tem um nome semelhante, é Angra Infra Fundo de Investimentos, contudo, não existe qualquer relação entre essas empresas. Tá? A Angra Partners não é acionista da primeira ré, não mantém com a mesma qualquer relação comercial, nem com as demais empresas que incontroversamente fazem parte do grupo econômico. A Angra Partners é uma sociedade que tem um objeto social bem definido, que eu não vou me furtar a ler, mas que está bem claro nos autos.
E tanto isso fica mais claro no nosso entendimento, que quando a empregadora vem fazer a sua defesa, ela sequer cita a nona reclamada. Ela se refere àquelas que compõem o mesmo grupo econômico dela e se refere àquelas que são suas sócias, aqueles fundos de investimentos que sim têm algum tipo de participação. E passa ao largo dessa defesa a Angra Partners, que de fato não tem relação com nenhuma das outras e sequer com essa Angra, a Angra terceira, Angra Participações, que seria a Angra Participações, a Rio Forte e a Sergep, seriam empresas que estariam num fundo de investimento, que seriam fundos de investimento que fariam parte dessa sociedade. O fundo de investimento é mero investidor acionário da primeira reclamada. A gestora contratada do fundo, não incluída no polo passivo da ação, não é sócia do fundo e muito menos sócio da primeira reclamada. É mera contratada para gerir o fundo. A recorrente é sócia desta gestora. Então, a empresa que seria gestora do fundo de investimento que está nos autos, aí sim, ela é sócia da Partners, né, da Angra Partners. O fundo de investimento, fora isso, o fundo de investimento não é empresa, mas sim um condomínio de interesses comandado pela Assembleia de Investidores. O gestor, nesse caso, não é dono do fundo, ele é contratado para gerir, ele é um mero gerente, se assemelha a um gerente, um diretor. Ele não tem sequer participação acionária dentro dessa empresa que lhe faz a gestão. Uma empresa sócia da empresa gestora contratada pelo fundo não tem qualquer vinculação com a empresa na qual o fundo investe a ação. A recorrente está sendo condenada solidariamente apenas por ser sócia do gestor contratado de um fundo de investimento que investe recursos em terceiros. Dentre elas, a empregadora do recorrido, sendo certo que a empresa que é a real gestora deste fundo sequer é parte nos autos. Obrigada. Pois não, doutora Cristina. Pois não. Cumprimento a senhora, doutora, pela sua explanação, pela sua sustentação, mas, além da análise que foi feita nesses autos, essa matéria já foi discutida aqui por diversas vezes, inclusive eu já estou citando a análise que foi feita em processo também da relatoria da nossa presidente, doutora Denise Alves, então já ela é conhecida, o grupo econômico das reclamadas já foi analisado diversas vezes aqui, nesse sentido, eu não vou nem me alongar e vou manter meu voto. Pois não, doutora Maria Lúcia. Quanto à indenização por danos morais, há um pedido de majoração por parte do autor e aqui a relatora está, quanto à indenização, esclarecendo que não são caráter de matéria, né, simples, que não é uma tarefa simples, pois a mensuração do dor e sofrimento tem alto cargo de subjetividade e ela entendeu que a fixação, considerando todos os balizamentos, né, analisados nos autos, que o valor fixado na origem de R$5.000 mostrava-se razoável, adequação às circunstâncias do caso, e razão pela qual estava negando o provimento do recurso do autor. Então, quanto a essa questão do dano moral, no princípio, eu estaria divergindo, na realidade, eu estaria acompanhando, porque foi do recurso do reclamante, então, para evitar reformar esse empréstimo, porque, no meu entendimento, não haveria indenização por dano moral ao autor. Mas, como o recurso é do próprio autor, então, eu estou concordando que seja mantida essa indenização, já, né, determinada na primeira instância, e entendo que não há condições que seja majorada, porque na realidade entenderia que seria até indevida, mas mantenho para evitar um reformar sem pechos. Então fica com ressalva de fundamentos. Só põe ressalva de fundamentos quanto à indenização por danos morais. Eu acompanho integralmente a relatora, então prevalece o voto da relatora com a ressalva da doutora Maria Lúcia no tópico da indenização suscitado. por danos morais. Sim, se decide. Seguinte.
Processo de relatoria da juíza convocada Cristina Adelaide Custódio, número 13, da Sala das 13h10, o ROT 10.530.85/2018. Voto a desembargadora Maria Luz Cardoso Magalhães e a desembargadora Denise Alves Horta. Inscrita a doutora Simone Paula Gonzaga, pela primeira recorrente, reclamante presente. Boa tarde, doutora. Doutora Maria Lúcia tem a palavra. Doutora Cristina Adelaide tem a palavra. Pode, doutora? Boa tarde. Conheço dos recursos ordinários interpostos pela autora e pelo réu, rejeito as preliminares eriçadas pelo réu, no mérito do provimento ao recurso do réu para determinar que seja aplicado o divisor 220 no cálculo das horas extras, e ao recurso da autora eu dou provimento para deferir os benefícios da justiça gratuita, declarar a natureza salarial da ajuda à alimentação e acrescer a condenação ao pagamento dos reflexos nas horas extras, férias, 13º, férias mais um terço, 13º, FGTS, gratificações semestrais nas licenças prêmio, abono, assiduidade e verbas rescisórias, saldo de salário, 13º, férias vencidas, mais um terço. Observadas a prescrição quinquenal e a trintenária própria do FGTS. Esclarecer que são devidos honorários advocatícios em favor do advogado do réu, tal como fixado na sentença, devendo, porém, ser remetida para a fase da execução a aferição dos pressupostos previstos no artigo 791-A, parágrafo 4º da CLT. Fixar que os honorários devidos pelo réu serão calculados sobre o valor que resultar a liquidação de sentença. Sobre as parcelas, juros, correção e CNPC-AE a partir de 25/3. Custas majoradas para o importe de 5.000, calculado sobre 250 mil. Se não houver Pois divergência, tem alguma divergência, excelência? Há uma Tem. pequena divergência. Tem uma pequena divergência. Doutora Maria Lúcia. A divergência seria quanto à declaração da natureza salarial da ajuda à alimentação. Eu fiz os pequenos fundamentos de que é certo que a inscrição do empregador ao PAT, posterior à admissão da reclamante, aos normas coletivos também posteriores à data da contratação do empregado, ainda que preveja natureza indenizatória da ajuda à alimentação, não desnatura o caráter salarial da verba quando recebida benesse habitualmente pelo empregado antes do implemento de tais normas, com inscrição no PAT. Contudo, também é certo que a situação dos autos quadra peculiaridade que não pode ser desconsiderada. No caso, é incontrovérsia que a reclamante foi admitida em 1º de dezembro de 1982, sendo que somente a partir de 1º de novembro de 1987 as normas coletivas passaram a prever o pagamento de tickets e o caráter indenizatório do auxílio de alimentação. ID 9B, 3BB, 2B, página 9. Anteriormente a esta data, que existia a previsão coletiva de criação de restaurantes, mas não em todas as unidades agências do reclamado. Ou seja, o que aqui se tem de concreto é que o ticket começou a ser fornecido apenas em 1º de novembro de 1987, já com natureza indenizatória. Não existia nenhum elemento que evidencie que a reclamante o recebeu anteriormente. Então, eu estou divergindo respeitosamente no ponto acima explicitado e, diante do exposto, eu queria provimento ao recurso da autora no aspecto. Seria essa pequena divergência. Vai sustentar? Sim, excelência. Eu vou só pugnar pela manutenção do voto da relatora, porque a gente entende que, como a reclamante foi admitida no ano de 82 e as normas coletivas do Banco do Brasil só passaram a prever a natureza indenizatória do auxílio no ano de 87, né, e anteriormente a isso os acordos coletivos já previam a manutenção de restaurantes, né, para alimentação, para fornecimento de alimentação, a gente entende que quando a autora foi admitida, a verba tinha natureza de salário. Então, requer, né, provimento nesse aspecto. Eu sou a terceira votante aqui, eu já, com certeza, já examinei essa questão em outras oportunidades, mas para que eu possa decidir com plena segurança, eu vou adiar isso para a semana que vem, para rever os meus votos nesse sentido. Realmente, eu tenho que ver a prova aqui. Eu que vou decidir isso. Meu voto é que vai ser o de Mineiro. Então, eu vou adiar para a semana que vem. Tá, ok. Obrigada. Boa tarde.
Processo de relatoria desembargadora Denise Alves Horta, número 3, da sala das 13 horas, o ROT 10.033.80/2017. Votam desembargador Paulo Chaves Corrêa Filho, juíza convocada Cristina Adelaide Custódio, inscrita doutora Márcia Costa Baroni, pela segunda recorrente reclamante presente. Boa tarde, doutora. Vou direto à conclusão. Conheço dos recursos interpostos pelas partes. No mérito, de ofício, reconheço a existência de litispendência no que respeita aos pedidos correlatos à previdência complementar e ao auxílio alimentação, pelo que, de ofício, extingo o presente feito quanto aos aspectos particulares, sem resolução do mérito, nos termos do inciso 5 do artigo 485 do CPC. Ao mais, rejeito as preliminares de nulidade arguídas pelo reclamante e provejo parcialmente o seu apelo para, nos limites do pedido, condenar o reclamado ao pagamento das 7ª e 8ª horas trabalhadas durante o período imprescrito, como extra, observados o divisor 180, os controles de jornada colacionados aos autos e os termos da súmula 264 do TST, com reflexos em repouso semanal remunerado, inclusive em domingos e feriados, em 13º salários, férias com terço, abono, assiduidade e licença-prêmio, convertidos em espécie ainda no FGTS. Nego provimento ao recurso reclamado. Declaro para os fins do artigo 832, parágrafo 3º da CLT, que as parcelas deferidas têm natureza salarial, à exceção das férias indenizadas e do FGTS. Acresço a condenação nessa instância o valor de 50 mil, com custas de R$100 pelas réis. Insiste? Eu agradeço, excelência, atende. Pois não. Doutor Paulo, doutora Cristina. Unânime, então. Agradeço, bom trabalho. Processo de relatoria da juíza convocada Cristina Adelaide Custódio, número 29, da sala das 13h10, o ROT 11.784.43/2016. Votam a desembargadora Maria Luz Cardoso Magalhães e a desembargadora Denise Alves Horta. Inscrito doutor Paulo de Tasso Ribeiro Bueno, pelo primeiro recorrente reclamado, presente. Boa tarde, doutor. Doutora Cristina, pode ler? Homologo o pedido de desistência do recurso ordinário formulado pela Ré e, por conseguinte, não conheço o recurso adesivo da autora na forma do 997, parágrafo 2º, 3 do CPC. Doutor. Ok. Atende, né, doutor? Unânime, então, nós temos o voto da relatora. Processo de relatoria da juíza convocada Cristina Adelaide Custódio, número 20, da sala das 13h10, o ROT 11.039.32/2017. Votam a desembargadora Maria Luz Cardoso Magalhães e a desembargadora Denise Alves Horta. Inscrita a doutora Carolina Lopes Gilvan, pelo primeiro recorrente reclamado, presente. Boa tarde, doutora. Boa tarde, excelências. Doutora Cristina Adelaide. Pois não, excelentíssima presidente. Reconheço dos recursos ordinários interpostos pelas partes. No mérito, dou parcial provimento ao apelo do réu para excluir da condenação 16 horas extras acrescidas do adicional de 50% com reflexos decorrentes de participação em cursos treinetos, reduzir para R$10 mil o valor da indenização por danos morais e dou parcial provimento ao apelo da autora para acrescer a condenação. Horas extras além da sexta ou da 30ª semanal, conforme jornada reconhecida na sentença, exclusivamente pelo período contratual posterior à sua reintegração no emprego, observando-se o divisor 180, com os mesmos reflexos definidos na origem para as demais horas suplementares. Também, diferenças salariais por equiparação com os paradigmas
Elmo Benjamin Fonseca, Juliana de Barros Metzger e Letícia Souza Costa Sanches, observando maior salário base entre os modelos, além do disposto no item 6 da súmula 6 do TST, quanto a paradigma Juliana, para que se considere o salário base a ela deferido em ação judicial, desde o início da função pela demandante, como gerente de contas, gerente de pessoa física ou jurídica, gerente de relacionamento, até a reintegração da autora no emprego em 14/6/2016, sem redução salarial a partir desta data, apenas com término da comparação com os modelos. E reflexos em férias, mais um terço, 13º, aviso, PLR, ATS, FGTS, mais 40%. Também diferenças de verbas de representação, segundo o maior valor pago a tal título entre os paradigmas aos quais ela é equiparada nessa oportunidade, desde o início do exercício da função pela demandante de gerente de contas, gerente de pessoa física ou jurídica, gerente de relacionamento, até a reintegração dela no emprego em 14/6/2016, também sem redução salarial a partir desta data, apenas com término da comparação com os modelos. Com reflexo em horas extras, férias mais um terço, 13º salário, aviso, FGTS mais 40%. Indenização pelas despesas com manutenção e desgaste do veículo, no importe de R$ 400 mensais, por todo o período contratual imprescrito. Férias proporcionais mais um terço, 13º e aviso proporcionais ao período trabalhado desde a reintegração até 16/6/2017, bem como indenização de 40% sobre o FGTS correspondente ao período, multa do 477 da CLT, multa convencional prevista na cláusula 52ª, parágrafo 1º da CCT de 2016-2018 e provejo o apelo da autora ainda para condenar o réu a entregar guias TST e chave de conectividade no prazo de 10 dias contados da sua intimação, para tanto, sob pena de multa diária no importe de R$ 100. As parcelas têm natureza salarial, exceto reflexo em férias indenizadas mais um terço, acrescido de 40%, e indenização por despesas com manutenção e desgastes do veículo. Condenação majorada para R$ 120 mil, com custas pelo réu de R$ 2.400. Excelências, vou apenas reiterar as razões recursais e as contra-razões. Pois não. Doutora Maria Lúcia, tem a palavra? Estou acompanhando o regramento do voto do eminente relator. Eu também acompanho. Então, unânime, nós temos o voto da relatora. Obrigada, boa tarde. Boa tarde. Processo de relatoria do desembargador Paulo Chaves Corrêa Filho, número 17, da Sala das 13h04, o ROSUM 10.724/90/2018. Votam a juíza convocada Cristina Adelaide Custódia e a desembargadora Maria Luz Cardoso Magalhães. Inscrito o doutor Guilherme Diniz Duarte, pelo primeiro recorrente reclamado, presente. Boa tarde, doutor. Doutor Paulo tem a palavra. Boa tarde, doutor. Vou esperar só chegar aqui. Estou conhecendo os recursos interpostos. No mérito, nego-lhes provimento, mantendo a sentença recorrida pelos próprios jurídicos fundamentos nos termos da lei. Tem a palavra. Voto relator atende. Atende? Alguma divergência. Doutora Cristina Adelaide. De acordo. Doutora Maria Lúcia. Não, é divergência cadastrada, doutora Maria Lúcia. Não. Então, unânime, nós temos o voto do relator. Obrigado, excelência. Boa tarde. Boa tarde. Seguinte. Processo de relatoria da juíza convocada Cristina Adelaide Custódio, número 24, da Sala das 13h10, ROT 11.347, 77/2018. Boa tarde, doutora. Votam a desembargadora Maria Luz Cardoso Magalhães e a desembargadora Denise Alves Horta. Inscrita a doutora Daniele Cristina Vieira de Souza Dias, pelo segundo recorrente reclamante. Doutora Cristina. Boa tarde, doutora. Nós estamos ficando no fim, né?
Conheço dos recursos ordinários interpostos pelas partes, exceto do recurso do autor quando ao índice de correção monetária por ausência de interesse recursal. No mérito, nego o provimento ao recurso da ré e dou parcial provimento ao recurso do autor para fixar que a jornada cumprida pelo autor no período em que foi gerente era de segunda a sexta, das 7h45 às 19h45, com intervalo entre a jornada de 30 minutos, mantidas jornadas fixadas na sentença relativamente a sábados, domingos e semana antecedente às datas comemorativas de Dia dos Pais, Dia das Mães, Dia das Crianças e Dia dos Namorados. Acrescentar a condenação horas extras pelos trabalhos em saldões, inventários e Black Friday, no período em que ele foi gerente, seguindo as seguintes jornadas: 6 dias por ano, saldões das 7 às 20, com intervalo de 30 minutos, em 12 dias por ano, inventários das 6 às 19h45, com 30 minutos, em 3 dias por ano, a Black Friday das 5 às 22, com 30 minutos. Acrescer a condenação horas extras pelo período imprescrito em que o autor foi consultor de treinamento, exclusivamente nos dias de registro de jornadas incompletos, quanto aos horários de entrada ou saída ou faltantes, sem qualquer justificativa, segundo as jornadas descritas na petição inicial, pela média, quais sejam das 7h45 às 18h15, quando os dias forem mais próximos ao labor a partir das 7 horas da manhã, né? E das 9h45 às 19h45, quando os dias mais próximos indicarem o início do labor às 9 horas. De segunda a sexta e aos sábados das 7h30 às 14h15, com adicional convencional ou na falta 50%, segundo os mesmos critérios e com os mesmos reflexos definidos na sentença para as demais horas extras já concedidas na origem. Majorar para 1 hora extra por dia trabalhado a condenação relativa ao intervalo entre a jornada pelo período em que o reclamante foi gerente. Deferir 1 hora extra por infração ao intervalo entre a jornada pelos dias de omissão no registro dos horários de referido intervalo no período em que ele foi consultor de treinamento, com os mesmos reflexos deferidos quanto ao período em que ele foi gerente. Estender os reflexos das horas extras por infração ao intervalo entre a jornada para o período contratual a partir de 11/11/2017. Deferir diferenças salariais por equiparação com Rodrigo Alcântara, pelo período imprescrito em que o demandante foi consultor de treinamento, no importe de R$ 1.200 mensais, com reflexo em 10º, férias mais 1/3 de tudo em FGTS, mais 40%. Acrescer a condenação a PLR 14º salário de 2018, na proporção de 10/12 sobre 100% do valor do 13º daquele ano, com reflexo em FGTS mais 40% nos limites do pedido. Conceder ao autor a justiça gratuita, determinar a suspensão da exigibilidade dos honorários sucumbenciais devidos pelo autor nos termos do parágrafo 4º do artigo 791-A da CLT. As parcelas têm natureza salarial, exceto reflexo em férias indenizadas, mais 1/3, e FGTS mais 40%. Mantém o valor da condenação por compatível. Pois não. Aguardaria ou vai sentar? Aguardo. Pois não. Doutora Maria Lúcia. Eu estou fazendo a ressalva apenas quanto à aplicação do parágrafo 4º do artigo 791 da CLT na execução. Na verdade, são detalhes, né? Eu acompanho integralmente a relatora. Então, prevalece o voto da relatora na integralidade, ressalvada a possibilidade de aplicação do parágrafo 4º do artigo 791-A da CLT na execução, conforme proposto pela doutora Maria Lúcia. Entendimento, né, da doutora Maria Lúcia? Boa tarde, muito obrigada. Acabou, né? Os últimos sempre serão os últimos, né? Os últimos sempre serão os primeiros a ficarem cansados. Mas esse aqui não veio? Ele foi adiado. Foi adiado? Sim. Bem, então agora nós vamos passar ao julgamento dos físicos, né? A pauta dos físicos não é divergente. Tem do Ministério Público? Tem do Tem mesmo. Vou deixar o resultado aí coloca como se eu tivesse. Até eu fiquei surpresa.
Tem mesmo. Tem, 2, não sei de quem são. Ele fica separadinho, né? Doutora Cristina Adelaide. Qual que é o primeiro, Excelência? Tem 2 aqui? É o do Tem 2 recorrido aqui, né? Rogério S. Gás Limitada. Né, doutora Cristina Adelaide? Conheço do recurso ordinário do autor e, no mérito, dou-lhe parcial provimento para afastar a extinção do processo sem resolução do mérito quanto ao pedido de letra A e, a fim de evitar a violação ao duplo grau de jurisdição, determina o retorno dos autos à origem para julgamento da referida pretensão. Abster-se de contratar, utilizar o trabalho ou permitir a presença de criança ou adolescente com idade inferior a 18 anos em locais que os exponham a situações de risco ou perigo, ou sejam prejudiciais à sua formação, ao seu desenvolvimento físico, psíquico, moral ou social, ou que exijam um trabalho noturno, perigoso ou insalubre. Exijam um trabalho noturno. Está repetida a frase. Em relação aos réus, Aline Patrícia Ramos e Rogério Soares Ribeiro, prejudicado o exame das demais pretensões recursais, que deverão ser renovadas no momento processual oportuno. Que um era relacionado ao local e aí ia ser relacionado às pessoas, né? Onde elas forem. Alguma manifestação? Não, Excelência, vai retornar. Então, estou de acordo. Quem que é o terceiro votante? Doutora Maria Lúcia, acompanha? Unânime, então, nos termos do voto da relatora. O outro... Tem mais É da COFEP, Comércio de Ferro. Doutora Cristina. Conheço do recurso ordinário do autor e, no mérito, dou-lhe provimento parcial para determinar que a aplicação da multa pelo descumprimento do item 1 do dispositivo 321 da exordial deve ocorrer a cada parte defeituosa constatada, cabos de aço, cordas, correntes, rodanas e ganchos dos equipamentos utilizados na movimentação de materiais, com um interstício de 30 dias para reincidência, majorando-a para R$10.000. Alguma observação, doutora? Doutora Maria Lúcia. De acordo, doutora? Eu também acompanho. Unânime. Bem, então, agora passaríamos aos julgamentos físicos, né? Já foram? Não tem divergência? Sustentação já foi. Já foi, então, quanto aos processos físicos sem divergência, eu proclamo que a turma unânime decidiu nos termos dos votos dos respectivos relatores. Então, passaremos às divergências do PJE. Na minha sala, o primeiro 6 foi adiado, né? O 11 retirado de pauta, o 23... Precisa de uma pequena observação. Observação do Dr. Paulo quanto ao agente vibração, né? No adicional de insalubridade, o Dr. Paulo fica vencido. Mas eu estou esclarecendo que o perito também concluiu pelo agente ruído. Então, de toda forma, foi concedido o adicional de insalubridade. Todo o período contratual. Eu só estou deixando clara essa parte. Vossa Excelência deferiria com relação ao ruído e não fazer essa ressalva, doutor Paulo, que fica vencido no deferimento quanto à vibração, mas deferiria quanto ao ruído. Isso. Só para não... Exato. Na sala do desembargador Paulo. Número 2. Tem uma divergência da doutora Maria Lúcia. Na sala? Não, desculpa. Doutora Cristina Adelaide Custódio. Qual que é o número? Não, doutor Paulo não tem. Não, está zerado. Agora a doutora Cristina Adelaide Custódio. Tem uma divergência da desembargadora Maria Lúcia. Já foi, não já? Já foi esse?